Quem é o mais novo integrante dos pregadores do caminho aqui em tempo? Guilherme, cadê? Bom, Guilherme, parabéns. Você acabou de ganhar um suporte para a sua motoca. Deu bem. Não abre agora não, só segura. Então a missionária hoje vai começar pregando, vai fazer uma oração aqui para a gente começar esse momento, ok? Ora aí. Amém. Terminou a oração. Foi uma oração rápida, mas eu queria que vocês prestassem atenção na motoca. Viu? Fez amém, amém. Concordou. Bom, em experiências motociclísticas, eu particularmente passei em algumas que foi, por exemplo, eu fui na Casa dos Ossos, né? Teve uma missão lá, aí cheguei na Casa dos Ossos e fui estacionar a missionária. Quando eu fui estacionar a missionária, não tinha mais vaga na parte de dentro, então os irmãos botaram a gente daquele outro lado. E tinha acabado no dia anterior de chover. Então eu cheguei naquele outro lado e fui botar a missionária. Só que o pessoal que estava estacionando estava mandando o pessoal entrar e estava todo mundo entrando e acabei entrando também e parei no meio da grama. E a grama estava assim, ó. Aí quando eu botei o cavalete, que eu botei, caraca, a moto não vai ficar. Não vai ficar. Ela vai tombar. Aí são 341 quilos já com óleo de transmissão, fluidos normais, mais alguns acessórios. Então dá mais ou menos 341,10. Tanque cheio, mais ou menos isso, dá 341,10. Então é um peso considerável para uma motoca desse porte. É um motor potente e tudo mais. Então, num momento como esse, todo motociclista experiente faz o quê? Exatamente nesse momento. Agora, nós vamos mostrar para vocês o que o motociclista faz num momento como esse, para que a sua motoca não caia. Mostra o presente. Você acaba de ganhar um suporte para motocicleta em terrenos acidentados ou terrenos irregulares. Parabéns, parabéns. Palma para ele, gente. Palma para ele. Ele ganhou. Mas ó, é para guardar mesmo, porque você vai precisar. Porque no dia que eu fui lá, não tinha ninguém. Então eu fiquei ali tentando ver alguém para conseguir um suporte, para poder colocar a motoca lá. Bom, então a mensagem começou com a missionária ali pregando e orando nesse momento de reflexão. É um momento de reflexão, meu irmão. Então quero que você se concentre no que a gente vai compartilhar aqui, tá? É algo que tem a ver muito com a nossa vida motociclística, espiritual, pessoal e por aí vai. São muitos detalhes, então se liga nos detalhes. Foco na missão. Da mesma forma que a missionária tem o cavalete, e agora eu tenho aqui uma pedra, eu consigo parar no terreno irregular. Da mesma forma, o barco possui um acessório ou algo que possa ancorar numa pedra também. Mas só que essa pedra está muito lá na profundeza. Por exemplo, alguns anos atrás, um tornado chamado Dave passou lá pela Flórida e estava vindo em direção a Miami. Então uma família que morava numa balsa. Então eles ficaram desesperados porque eles só tinham uma casa de balsa e mais nada. O furacão ia passar, vai destruir a casa deles e eles iam ficar sem nada. Então eles começaram a amarrar tudo, amarrar para tudo quanto é lado, até que apareceu um velho lobo do mar. Já ouviu essa expressão? Velho lobo do mar? É o cara que entende tudo. Aí ele olhou assim, cara, essas árvores que vocês amarraram na tua casa, essa balsa, vão ser as primeiras a serem arrancadas pelo tornado, pelo furacão. E vai despedaçar a tua casa toda. A melhor coisa a fazer é você
tirar essas cordas e colocar e mandar jogar várias âncoras. Vai jogando âncora aí, ó, âncora, e vai puxando até você encontrar um alicerce sólido e firme lá na profundeza. Porque isso vai segurar vocês e vai estabilizar. A diferença do cavalete para uma âncora de barco é que o cavalete, ele está ali, tá vendo? Está segurando a missionária. Mas se o Guilherme chegar ali e dar um empurrão nela, o que acontece com ela? Vai cair. Não adianta. Ela vai ficar instável e vai cair. Então, momentaneamente, o cavalete, ele resolve, mas no terreno acidentado, a pedrinha vai salvar, para não afundar e ela não perder o equilíbrio e, tombar. Da mesma forma, já a âncora, ela trabalha sob tensão e ela trabalha achando um ponto de ancoragem lá na profundeza do mar para poder se ancorar ali, e é uma rocha que é uma rocha muito firme, muito profunda e muito firme. E quando a âncora bate ali, meu irmão, cara, pode soprar o vento que for, que o barco vai ficar no lugar. É mais ou menos isso a ideia. E a questão do tensionamento dessas cordas, no caso da âncora, ela mantém a estabilidade e o equilíbrio da embarcação, fazendo com que a embarcação não venha a pique, não afunde, mas as ondas vêm, joga de um lado para o outro e vai cortando, mas ela está ali estável, balança para lá, balança para cá, vai entrar um pouquinho de água, mas não vai sair daquele lugar. É basicamente isso, uma função, no caso da âncora, de sustentação e de resistência e segurança em meio a tempestades. O ponto de ancoragem é algo fundamental nas nossas vidas. Enfim, mas como assim? Pois é, muito fundamentais. E agora a gente vai entender. E eu trouxe um tema para essa reflexão chamado pontos de ancoragens que nos salvam. Nos salvam. Já vimos que existe perigo. Uma tempestade, um vendaval, para quem está no mar. A gente vai parar a motoca lá porque não dá mais para andar mais, porque está um temporal muito forte, você tem que parar ela tem que ficar segura, e a gente bota a pedrinha, e por aí vai. Então, digamos assim, a motocicleta e o barco somos nós, são você, sou eu, somos nós. A estrada e o mar, onde fica o barco, é por onde nós fazemos a passagem da nossa vida, todo o processo de vida que vivemos, desde o nascer até o morrer. E a rocha? Quem é a rocha que segura a motoca para ela ficar estável, que segura a âncora para o mar não arrastar? Quem é a rocha? Todo mundo já sabe aqui quem é a rocha. A rocha é Cristo. Ponto. Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19, eu vou trazer da NVI. Diz assim: temos esperança como âncora da alma. Temos esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Uma palavra que eu vou destacar é alma. Alma igual barco, igual a coração, igual a emoções. Coração, emoções. Então, em Jeremias, no capítulo 17, versículo 19, diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Agostinho de Hipona, cara que viveu em 354 a 430 depois de Cristo, diz assim: ele ensinava que as emoções não são mais, presta atenção, mas o desejo desordenado, ou seja, concupiscência, descontrole, corrompe o coração.
O pecado nasce quando o amor se volta para o que é inferior. Agostinho de Hipona. Amar mais o prazer do que a verdade, amar mais o ego do que o bem, amar mais o mundo do que a Deus, conduz à ruína interior. Então todo esse processo que a gente vai vivendo durante a vida, conforme desde a idade inicial, aprendendo as coisas, a gente vai desenvolver algo que nos traz um choque de realidade, irmão. Eu tenho um coração humano, irmão, e esse coração ainda não subestima. Em João 3,16, na Nova Versão Internacional, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe algo pontual que Deus fez para todos nós, para que a gente entenda que existe algo que vai nos balizar, vai nos sustentar, e não importa o momento, meu irmão, vai te sustentar. Mas cuidado com o coração da luz. Cuidado. O sacrifício de Jesus na cruz por toda a humanidade é um ponto de ancoragem. E ele fez isso quando se entregou por toda a humanidade. Deixou algo para que eu possa entender que, por mais pecador que eu seja, ou vacilão, cara, eu preciso ouvir a voz do Espírito que habita em todos nós. Todos nós, não estou falando de mim somente não, em todos nós. Não frequento igreja, tem lá o Espírito Santo lá, meu irmão. Você só tem que entender o que ele fala contigo. E esse ponto de ancoragem, esse ponto que Cristo fez através do sacrifício de salvação, salvífico, de entrega dele, que está lá em João 3,16, é o nosso alicerce sólido. Lembra que eu falei que a âncora encrava no alicerce, uma rocha tão sólida que não tem como sair dali, não vai ficar ali em meio à tempestade, que nos segura, que nos apoia em meio à tempestade. Agora, para a gente entender o que pode ser pontos de ancoragem na nossa vida, no nosso cotidiano, eu quero deixar alguns aqui. O primeiro ponto é: o Eterno tem tudo sob controle. Então, dentro desse conhecimento de cada um de nós, ele tem o controle e tem o poder para fazer. Assim, então, como o cavalete lateral que apoia nossas motocas, né? Que no caso a gente coloca a rocha, Deus tem nos sustentado, mesmo quando a gente está na estrada da vida, nas situações, nas adversidades e tudo mais. Em Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam, todo mundo conhece esse versículo, para os bens daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, sua vida, primeira coisa, não é inútil. Primeira coisa, a rocha firme nos segura. Ele proporciona convicção, certeza que a verdade e o propósito vão existir. Fechamos o primeiro ponto de ancoragem. Vamos para o segundo. O amor de Deus nunca falha. E o amor de Deus me coloca em equilíbrio certo, tá? Desde que eu busque esse equilíbrio. Mas a gente, com a nossa consciência, depois de despertada por um conhecer bíblico na palavra aprofundado, por isso, cara, que não adianta, meu irmão. Eu sou cristão, mas eu não aprendo, não estudo, aí fica como? Aí o meu conhecimento fica na superfície, então eu tenho que ancorar bem fundo, eu tenho que buscar a presença de Deus. É um processo. Deus já é Deus, mas eu sou bom fim, então eu preciso desses processos. Eu preciso adorar, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso disso. Mas Deus é Deus, cara.
isso é uma construção, é um processo, um degrau da nossa vida em crescimento, em subida, né? Então, não vamos rolar a escada abaixo. E lá em Romanos 5, da NVI diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como comentei. Porque a gente acha que eu, por exemplo, posso pensar, porque eu estou viajando, estou fazendo missão, eu estou pregando. Cara, olha só, teu coração não bate aí? Você então pode entender e ter consciência que se você não vigiar, meu irmão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É natureza pecaminosa, ainda estamos dentro dela, então a gente vai lutar contra ela tempo integral. Terceiro ponto de ancoragem, vamos lá. Minha morte não é o fim. A vitória já foi garantida nesse aspecto, porque a gente às vezes coloca um jugo sobre nós, não tem jeito, e tudo mais. Mas quando a moto está no cavalete ali, na rocha, você pode ajustar melhor. Viu quando a gente para assim, peraí, vou botar aqui, não caiu, às vezes o pessoal bota uma cinta e tal, para não derrubar, aí ele levanta ela e faz a regulagem, faz a limpeza, porque ela está bem ancorada. Ou seja, os processos de mudança que eu vou fazer na moto, limpeza e manutenção, são os mesmos processos que eu tenho que fazer diariamente na minha própria vida. Então, Cristo é a rocha, nosso ponto de ancoragem, é o ponto de ancoragem perfeito e sem falhas. Ele já venceu a batalha e te dá condições de continuar. Então, meu irmão, apoie sua vida na rocha. Vamos embora. Ore, segura firme e não se surpreenda se alguém começar a caminhar sobre as águas e estender a mão. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil. Para entender um pouco mais, a palavra cristão vem do grego cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo, pertencente a Cristo e discípulo de Cristo. Ou seja, Cristo é a rocha, e se eu sou cristão, eu tenho que ser rocha para muitos e muitos. Eu estou mudando aqui a vertente. Agora você, com propósito, vai começar a fazer algo pelas pessoas. Então, meu irmão, você é semelhante a Jesus, e ponto. Ok? Então, existe algo dentro da irmandade ou das irmandades, pode ir qualquer motoclube, meu irmão. Vai lá, tu vai chegar lá, tu vai ter irmandade. Irmão cuidando de irmão, desenvolvendo irmão, trabalhando em cima de um propósito, porque o motociclismo faz isso acontecer. O serviço, a ajuda, sabe? A cumplicidade, a estar próximo, a viajar junto, né? Na hora que quebra a motoca, eu tenho aqui, meu irmão, então aí, um macarrão, conserta o pneu. Amigos verdadeiros são como âncoras da alma, em meio à tempestade da vida. É isso mesmo que tu ouviu. Você vai segurar teu irmão. Mas não estou mal. Vai lá, apoia um no outro assim, para não cair, porque apoiando assim, não dá para cair. E aí vem algo revelador, em Provérbios 17, 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Então, nosso último ponto de ancoragem, pela graça de Deus, são os nossos irmãos. Aqueles que estão com a gente no comboio, aqueles que estão aqui, aquele que está em casa, você liga, meu irmão, estou perto da tua casa, me salva. Aí você vai lá, tá onde? O que houve? Eu vi isso, vou levar aí. É mais ou menos isso. Mas isso, entre muitos aspectos, entre muitas distrações e vida corrida, às vezes ele passa batido. Mas é basicamente isso que o motociclista faz, e a grande sacada é que Deus usa amigos como usa cavaletes, olha só, para te impedir de tombar quando você está fraco.
Agora, a história para concluir é uma história sinistra, muito maneira, que você vai ver um exemplo de um homem de Deus, um apóstolo do Senhor, mas passou por isso. 2 Coríntios 7, de 5 a 6. Uma história e uma experiência de Paulo. Diz assim: porque chegamos nós na Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, quem conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo lá na Pindaíba, no osso, roendo o osso, estava passando dificuldade, do nada aparece Tito. E aqui diz que, o que eu entendo, que nesse momento em que Tito aparece, na expressão de Paulo lá daquele sorriso, cara, tipo assim, cara, não estou acreditando, estou aqui nessa luta e você me aparece aqui, cara, glória a Deus, para encorajar, para poder estar comigo nesse momento tão difícil. E foi assim que aconteceu. E Deus poderia mandar um anjo? Poderia, mas não, mandou um homem. Então, você é anjo na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos. Continue sendo isso, cara, propaga isso, fica firme na missão, meu irmão, porque, vou te falar, daqui para frente, a pessoa está falando assim, pô, cara, é muito pessimista. Não, meu irmão, estou sendo um cara realista ao extremo, porque Jesus está voltando e a palavra tem que se cumprir. Então, muito mais precisaremos dos nossos amigos nesses momentos, porque senão eles serão tragados e a gente vai ver o cara só dando tchau para ele assim, tchau, a correnteza vai levando. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você, deixe que ele te oriente no que tem que fazer, no que tem que falar. Não sai falando qualquer coisa. Mas a gente tem que entender isso, porque isso faz parte do nosso processo humano, reconhecer as nossas debilidades, trabalhar, lapidar. Todo motociclista, ou todo aquele que tem essa proposta cristocêntrica de ser, deve ser um título. Um título para o seu irmão do clube, para um próspero, para o meu estudado, ou um título para a sua irmã, um título para o seu irmão, um título para o amigo do trabalho que está desesperado, não sabe o que fazer, um título para alguém que está na rua e, caraca, o Espírito te orienta a parar e você dá assistência. Então, tudo isso são processos da nossa vida. E, cara, coisa boa é servir, meu irmão. É um negócio que não dá para explicar. Então, viva o seu hoje da melhor forma possível, com qualidade, com amor. Sabe? Deixa Deus trabalhar isso em você. Ah, eu tenho muita dificuldade, Bonfim, eu também tenho. Bonfim também tem muita dificuldade. Mas todo dia Bonfim tem que ir para a cruz e nascer de novo. A gente vive num tempo em que tomar uma postura como essa é ser contra a cultura. Não é que a gente vai mudar o nosso trabalho ou nossa vizinhança. É que a gente mudou, irmão. Mudamos aqui, ó, na nossa concepção, na forma de agir, na forma de falar, na forma de andar, na forma de se relacionar. A gente mudou. Mas tu vai fazer isso, meu filho, não vai mudar ninguém. Eu creio que não, é verdade. Mas eu mudei. E eu vou fazer assim. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos, seus propósitos. Que vocês carreguem, levem isso para vocês e compartilhem. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele a honra, toda a glória, todo louvor. Obrigado por assistir. E, se você chegou até aqui, considere deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho. Para acompanhar mais vídeos como esse, fique ligado no canal Power Rider, o seu, o nosso canal de estradas, histórias e algo mais. Até o próximo vídeo.